Olá, meus amigos. Vamos falar um pouco sobre perdão. Perdão, né? Uma palavra tão conhecida, tão comum. Perdão. Eu já começo pela seguinte pergunta. Me diz aqui, você acha que perdão é realmente necessário? Vamos falar um pouco sobre isso? A origem do perdão vem do latim, da palavra perdonare. Per, o máximo de. Per é um prefixo em latim que indica a totalidade de, sabe, o grau máximo daquilo. Donare, doar, dar. Então, perdonare é você dar ao máximo algo. A doação máxima de. Então, vamos mudar um pouco. Quando você pensa em dar o máximo de, desde antigamente, desde civilizações muito antigas, essa condição de dar ao máximo algo, né, de perdoar uma ação, perdoar um ato ilícito, um crime, alguma coisa, quem tem direito a isso? Simplesmente aquele que tem o grau máximo de autoridade das leis vigentes que regem aquela sociedade, aquele grupo. Indo mais antigamente ainda, a gente tinha nas primeiras civilizações, nas grandes cidades, a gente tinha essa condição das leis vigentes da autoridade máxima, né? Sempre nós tivemos nas sociedades organizadas, desde o início da civilização da humanidade, a gente tem essa característica de uma autoridade máxima e leis vigentes. Leis que são necessárias, leis humanas. Mas o perdão, ele não teve relacionado, desde o passado, simplesmente às sociedades antigas e às civilizações. No Velho Testamento, existia uma característica do perdão, que era o perdão relacionado à relação do homem e Deus. Então, o homem tinha que merecer o perdão divino. Não cabe aqui, não é o assunto, a gente colocar a questão, acreditar em Deus ou não, ou se estavam corretas essas citações ou não. Mas é simplesmente uma contextualização histórica. Então o perdão, na época do Velho Testamento, ele tinha uma relação entre o homem e Deus. Em civilizações mais antigas, mesmo depois, né, do Velho Testamento, nós vamos encontrar a relação entre o poder, uma autoridade máxima, como eu disse, que detém o poder ou não de dar a liberdade máxima. Lembra do perdonare? Dar ao máximo. Dar o que ao máximo? Quando um criminoso é condenado à morte, por exemplo, como era o costume, até hoje, né? A gente tem em alguns estados americanos, por exemplo, em outros lugares, a pena de morte. Existe na autoridade máxima o poder de dar a liberdade extrema e salvar a vida, perdoar o crime daquela pessoa. Quando isso acontece, ele então coloca em ação esse poder que ele tem, e esse poder que se torna algo tão cobiçado pelos homens, né, historicamente falando, que possibilita essa decisão que só ele pode dar. Só ele, a autoridade máxima, dentro das leis que comandam aquela sociedade. Mas em seguida, né, historicamente falando, porque nessa época, eu estou falando um pouco aqui de uma época ainda antes de Cristo. Com o advento de Jesus na história, o Novo Testamento, tudo, Jesus trouxe então a questão do amor. Então o perdão, ele se tornou alguma coisa como perdoar aos inimigos, perdoar aquele que te ofende, o perdão com uma pitadinha, com um temperinho a mais, que é o amor. O grande desafio de amar ao próximo como a si mesmo, de amar aos inimigos, enfim. Bom,
Continuando na história, a gente vai encontrar na Idade Média ainda a questão de perdão ligada agora já com um apelo religioso muito mais forte, né? Onde nós tínhamos cristãos ocidentais, cristãos ortodoxos orientais, nós tínhamos os nórdicos com a sua mitologia, os deuses nórdicos, nós tínhamos também os orientais, né, os mongóis que dominaram na Idade Média boa parte da China, Índia, Oriente Médio. A gente tem os turcos, né, os muçulmanos que também dominaram e buscaram colocar, né, fazer valer as crenças que eles tinham. Todos eles, de uma forma ou outra, buscando poder ou não, passaram a utilizar o apelo religioso, né, dentro das crenças religiosas, e nesse contexto todo existia também o perdão como uma ação, um perdão como algo que precisaria ser necessário para, enfim, determinadas coisas acontecerem e continuarem assim as leis das sociedades vigentes. Ok. Sócrates disse, eu não me lembro agora exatamente a frase, mas ele falou alguma coisa sobre o julgamento, né? O julgamento... somente pode julgar aquele que consegue enxergar a beleza das coisas. A beleza do erro, alguma coisa assim. Seu discípulo Platão já disse, errar é humano, mas também é humano você perdoar. Ele coloca o perdão como algo relacionado à humanidade das pessoas. Então a gente tem aí, já chamando o perdão, para a questão do julgamento. Porque o perdão, ele é necessário quando acontece uma ofensa, ou quando eu acho que ofendi alguém, quando eu acho que alguém me ofendeu, quando eu acho que algo foi feito contra as minhas leis, contra as regras que eu acredito serem certo e errado. Ok? Lembra quando eu falei do Velho Testamento? A relação do perdão entre Deus e homem, né, que homem deveria merecer o perdão divino, tinha a ver com as leis divinas. As leis divinas que eram aceitas pelaquela sociedade. Nessa questão agora, quando a gente fala de julgamento, vamos entender um pouco melhor julgamento. Gente, julgar é necessário. Nós julgamos o tempo todo. Quando eu vou fazer uma escolha, se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro, eu estou julgando o que acontece se eu for para um lado, se eu for para o outro. As escolhas que nós fazemos o tempo todo passam por alguma espécie de julgamento. O problema do julgamento não é ele em si. Porque, reparem, quando existe um julgamento, é porque houve a probabilidade, a possibilidade de um crime, de uma interferência, né, de uma lei, uma das leis não foi cumprida, foi violada. Aí a gente precisa julgar aquela questão. E muitas vezes no julgamento, o réu é absolvido. Ou seja, não houve crime, ele não precisaria ser perdoado por alguma autoridade máxima. Então julgar não é o problema. O problema está em condenar. Porque quando o réu é condenado, ele é baseado nas leis vigentes. Houve então uma transgressão, essa transgressão foi julgada e aí ele foi considerado realmente culpado. Quando ele é considerado culpado, ele precisa ser punido. Então, quando há condenação, automaticamente tem que existir a punição. Então, gente, vamos entender melhor essa questão de julgamento. Repetindo, julgar não é o problema, mas nós condenamos. E condenamos baseados nas nossas verdades. As leis vigentes desse julgamento, o código penal desse julgamento, são as nossas verdades pessoais.
Então o outro errou no meu julgamento. O outro errou e foi condenado de acordo com as minhas leis. Mas será que ele considera essas mesmas leis? Se não, obviamente o que ele fez na cabeça dele, na forma e nas escolhas dele, está certo. Aí você fala, não, mas como pode estar certo? Isso é errado. Vamos lembrar, é errado de acordo com o que você acredita ser errado. Por mais absurdo que seja. Isso traz para a gente uma percepção também sobre o perdão, que existem níveis, existem proporcionalidades de transgressões e de perdão que pode ser aplicado. O importante é dizer que o perdão sempre pode ser aplicado. Mas quem é a autoridade máxima em questão? Você? O outro? Deus? Alguma divindade? O universo? Ou simplesmente o acaso da evolução? Quem você considera autoridade máxima? A partir do momento que você identifica quem é a autoridade máxima em questão, você passa a compreender melhor quais são as leis vigentes que estão determinando o resultado desse julgamento. Se vai ser absolvição ou condenação. Se for condenação, que leis são essas? Ok. Então, quando eu passo a considerar que existem leis diferentes, eu começo a considerar que existem possibilidades diferentes daquelas que eu acredito. Veja bem, isso não quer dizer concordar. Isso não quer dizer, presta atenção, não quer dizer que considerar outras leis significa que você concorde com essas outras leis. Existem leis, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a pena de morte, como eu disse. Aqui no Brasil nós não temos pena de morte. Existem leis no Oriente Médio que são extremamente violentas de acordo com a nossa maneira ocidental de pensar. Mas para eles está certo. Se você pegar, por exemplo, historicamente, o Islã, eles têm regras e formas de pensar nos guerreiros da Idade Média, quando morriam em batalha, eles não eram vítimas de uma batalha, eles eram mártires. Mártires e merecedores de um paraíso pelo motivo pelo qual eles estavam batalhando. Quero dizer com isso, e vejam bem, eu estou aqui fazendo nem defesa, nem crítica, nenhum tipo de religião, tá? Nenhuma crença religiosa, não é essa a questão aqui. Só quero dizer que existem leis diferentes que regem sociedades e pessoas. Quando você considera essas diferenças, você coloca nessa equação uma coisa chamada compreensão. Quando você começa a compreender a verdade do outro, você começa a entender por que o outro fez a escolha que ele fez. De novo, isso não significa concordar. Mas, pelo menos, você começa a entender que existem diferenças. Simples assim. Existem diferenças. O perdão ele é necessário quando existe essa condenação a partir das leis que você está considerando. Mas quando você vai, vamos dizer, o perdão, né, a partir do perdão você consegue compreender, você consegue, você promove uma sequência de coisas que passam por autoconhecimento, passam por compreensão, passam por não condenação. Então, se você fizer o caminho contrário e aplicar agora, antes de qualquer julgamento que possa haver condenação ou não, quando você coloca em prática agora algumas leis que passam a considerar a possibilidade de outras que não são as suas, você começa a colocar no jogo a compreensão. Se há a compreensão, se há o entendimento de que a verdade do outro pode ser diferente da sua, e pela terceira vez eu vou repetir, isso não quer dizer concordar, mas você começa a entender que pela visão do outro,
o que ele fez ele considerava certo e que pode existir um acordo que possa ser feito para que os dois considerem leis semelhantes. Mas que naquele momento a ação não necessariamente foi uma ação provocativa, uma ação que ofendesse, ou mesmo que tenha sido algo pontualmente assim com essa intenção, existia um porquê dessa intenção. Mas o entendimento e a conversa podem promover um acordo. Quando isso é feito, a questão da ofensa, a questão da condenação começa a diminuir e chega a ponto de não acontecer. Quando chega o ponto onde após o julgamento de uma questão não há a condenação, então não houve um crime a ser perdoado, houve uma compreensão, não há uma sentença necessária. Portanto, se não há uma sentença que vai acontecer, não existe a necessidade de uma autoridade máxima perdoar alguma coisa. Se a gente fizer o caminho contrário de colocar primeiro a compreensão, que vai promover uma série de outras coisas, autoconhecimento, que vai promover clareza, que vai promover essa paz interior, essa não necessidade de uma punição, o perdão deixa de existir. E aí eu costumo dizer o seguinte, que o perdão, então, ele não se torna uma ação que deve ser praticada pontualmente em algum momento, mas ele se torna um estado de espírito que promove caridade através do amor. Porque ao compreender o que o outro está fazendo, ao compreender a verdade do outro, você está praticando amor e caridade. Porque você está praticando a não violência, né? Você não precisa retribuir olho por olho, dente por dente, você não precisa dar o troco, você não precisa punir. Então o perdão, ele não se torna mais uma ação, mas ele se torna um estado de perdão. E olha que legal, se for possível, a gente se colocar em estado de perdão. Significa que quando eu considero todas as possibilidades que existem no planeta, no universo, seja para onde for, com qualquer pessoa, quando eu considero as possibilidades do outro, eu me coloco em estado de perdão porque eu não permito que qualquer que seja a atitude do outro me ofenda. Isso é um exercício, tá, gente? Claro que não é uma coisa assim, ó, estalou o dedo e pronto. É preciso considerar novas leis internas. É preciso considerar leis que abranjam as possibilidades das leis de outros. A possibilidade de que outro vai fazer alguma coisa que você considera errado. E não necessariamente seja errada para o outro. Agora vamos mais além sobre esse assunto? E quando a questão não é o outro? E quando a questão é comigo mesmo? E quando eu não consigo me perdoar por alguma coisa que eu fiz? O auto-perdão é muito importante. Mas também segue essa proporcionalidade que eu estava falando. O auto-perdão também acontece a partir da compreensão do que você fez consigo mesmo. A compreensão das leis vigentes que você considerou no momento do que você fez. E isso é muito importante, porque provavelmente essas leis vigentes no momento faziam todo sentido para aquela atitude. Hoje talvez não faça mais, e a partir das experiências que você viveu, você tem essa percepção de que não precisaria ser daquele jeito. E tudo bem. Auto-perdão é auto-amor. É colocar em ação uma coisa imprescindível para o ser humano. Amar a si próprio. É muito falado, inclusive, em vários lugares, né? Principalmente dentro do cristianismo, sobre amar ao próximo como a si mesmo. Não é interessante que, se levar ao pé da letra essa frase, baseado na maneira com que as pessoas geralmente se amam, se a gente for amar o próximo como a si mesmo, coitado do próximo, né? Porque a gente não sabe se amar. Não necessariamente a gente sabe o que significa amar a si próprio. Que tal então a gente começar a mudar o código de leis que faz com que a gente tenha a necessidade de perdoar ou ser perdoado? E sim,
começar a promover novas leis que tirem a necessidade do próprio perdão. Por quê? Porque não vai haver mais a condenação, porque as leis que você vai considerar passam a ser algo mais próximo das leis divinas. Leis divinas, quando eu digo, sejam leis divinas de qualquer que seja o seu Deus, mesmo que você não considere um Deus. Mesmo que esse Deus seja o acaso da evolução, mesmo que esse Deus sejam deuses, mesmo que esse Deus seja você, mesmo que esse Deus seja o universo. Então, muda as leis. Provavelmente você não vai mais precisar perdoar e nem ser perdoado. E isso vai trazer uma paz infinita para você. Meus amigos, que essa paz seja infinita para todos nós. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.